das vezes diz a gente, quem chamou esse grupo foi Deus. Porque ainda que eu parta dessa terra, Ailton, Judite, se eu morrer primeiro do que vocês dois, eu vou morrer tranquilo, doutor Miguel, com a minha consciência tranquila de que denunciei o seu erro e o erro de Judite, e de que você precisa pedir perdão e renunciar à direção da igreja. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. A gente está chegando ao final, eu vou deixar agora a palavra contigo, Flávio, para você. Uma autorização, né, do doutor Luiz Miguel, Manuel Alexandre e irmão José Augusto. Eu venho acompanhando isso aí, analisando aqui, como diz um repórter famoso que se foi, corta para mim. Eu estava analisando aí, vendo todas essas denúncias, não é acusações apenas, são denúncias. Foram denunciados, existem provas cabais, as provas testemunhais, as provas também documentais apresentadas junto ao Ministério Público, né, junto à Justiça, mostrando todos esses desvios de conduta, que a gente pode dizer assim, não somente de uma administração, mas de uma pessoa que tem que construir um patrimônio para si, uma dinastia familiar presidencial, apenas ele ali comanda. Eu queria saber o seguinte, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o gestor-presidente, o senhor Ailton José Alves, certo? Se fosse um membro, não quero dizer um membro, alguém do ministério, vamos dizer assim, um presbítero, um evangelista, um pastor renomado, seja ele qual for, certo? Que tivesse passando, pelo menos por perto, de tudo isso, de todas essas denúncias, comprovadas as mentiras ditas em juízo, na justiça, perante a justiça, tudo comprovado. Se o senhor, gestor-presidente, qual era a posição que o senhor tomaria? O senhor disciplinaria essa pessoa, esse pastor, esse evangelista, esse presbítero, seja lá quem for? O senhor afastaria essas pessoas dessas funções? Porque o senhor fala na justiça, ali em depoimento, o senhor diz, quando se toca na questão de dinheiro, de dízimo, que ele diz assim, não, eu não digo que nenhum pastor pedir dinheiro, não. E se eu fizer, eu repreendo. Quando na verdade não é assim, certo? Tem o seu aval, isso aí, tudo isso que vem acontecendo tem o seu aval. O senhor, administrativamente, o senhor cita lá no Ministério Público dizendo assim, não, a igreja tem uma comissão de ética, tem o estatuto, e se for comprovado que o pastor fez isso, ele é afastado. Mais do que comprovação já tem perante a justiça. Quando o senhor mesmo mente, ou seja, eu posso dizer aqui sem sombra de dúvida, o senhor é um homem mentiroso, pratica a mentira, mente descaradamente como o senhor mentiu, negando o projeto criado pelo senhor mesmo. Se isso tivesse acontecido com algum pastor, alguém da igreja, da administração da igreja, se não seria afastado pela sua pessoa. Aí o senhor vem e diz assim, não, se for comprovado, a administração da igreja, o ministério, deve afastar essa pessoa. Eu quero dizer aqui, pelo que a gente acompanha nos autos do processo e tudo que ocorreu, que administrativamente, aqui, doutor Luiz Miguel, juridicamente, pode até me repreender, que a gente entende que administrativamente ele não será afastado pela diretoria da igreja. Pode sim, através, já foi provado, já o senhor já foi até sentenciado pelo próprio juiz, repreendido, certo? E dar continuidade a uma situação que chega, que além de ser vexatória, é vergonhosa, é triste ter à frente da IADPE um homem que usa os textos que o senhor usa. Eu não consigo ver o senhor como um pregador da palavra de Deus. Não, o senhor é um mero citador de textos. O senhor sabe citar textos bíblicos, isso aí não tenha dúvida nenhuma. A teologia que o senhor tem, a sua forma, o senhor sabe citar textos e sabe repreender outros que são pastores como o senhor também, no púlpito da igreja, e falar certas coisas. E consequentemente, não tem como vê-lo ainda na presença. O senhor está,
À frente da gloriosa IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja centenária, uma igreja que tem história. O senhor chega dizendo assim, não, eu tenho 1,5 milhão de membros e tal. Eu quero lhe citar aqui o nome de um pastor, que ele é pastor e ele é cantor, a quem Deus deu a ele exclusivamente, tá? 2 vezes o agudo de Luciano Pavarotti, certo? Um homem reconhecido, um servo de Deus, chama-se o pastor Vitorino Silva, eu conheço bem os hinos dele, a gente conhece ele, e ele dá esse testemunho dizendo que, junto com o pastor, na época do pastor Bernard Johnson, eles ganharam para Jesus em 20 anos mais de 1.800.000 almas para o reino de Deus, através dos cânticos, quando ele ainda hoje, através dos seus hinos, salva a alma para o reino de Deus. E o Senhor entra em contradição, tem 1,5 milhão, outra vez tem 700 e tantos mil, os advogados chegam e dão uma outra numeração de membros, de crentes que fazem parte da Assembleia de Deus, ou seja, entra em contradição, mente, porque foi provado as mentiras ditas. E eu quero lhe dizer aqui, gestor presidente, o senhor está à frente ainda da gloriosa IEDPE por um propósito de Deus. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E Deus, através dos irmãos e também da verdade, como eu falei aqui, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E o Senhor será julgado pela verdade em face de todas as mentiras que o Senhor tem dito em juízo. Eu creio dessa forma. Eu só cortando aí o teu raciocínio, a Assembleia de Deus tem um estatuto, só que esse estatuto ele não serve para punir o presidente. É letra morta para o presidente. Então, tudo isso que você falou está lá descrito. Deveria se estabelecer uma comissão, deveria se afastar o presidente, deveria se convocar novas eleições, deveria estar tudo lá. Só que ninguém cumpre. Quem vai cumprir uma determinação legal, que é o estatuto, contra o presidente? Ninguém. Pra você ter ideia, todos aqueles pastores são serviçais dele, comem do que ele dá. Quer dizer que você acha que alguém vai ter coragem, nem ousadia de dizer, pastor, a gente vai estabelecer agora uma comissão para lhe afastar? Nunca vai fazer isso. Permita-me dizer, são obreiros covardes. Isso aí é exatamente. São covardes. Maldita, como diz a palavra de Deus em 48:10 de Jeremias, maldito aquele que faz a obra do Senhor Quando a relaxadamente. gente começou, a gente viu, esse aqui é motorista e trabalha e se sustenta com seu suor. Esse aqui já trabalhou na vida, hoje está aposentado, tem o comércio dele, o trabalho dele, as rendas dele, também do seu suor. Você trabalha no transporte rodoviário, luta, que a gente vê muitas vezes você fazendo vídeo na estrada. Eu trabalho, vivo do meu suor. A gente não está submisso a ninguém, meu irmão. Deus deu força para a gente trabalhar. Do suor do teu rosto. Esses homens comem dele e tem medo de fazer o que você faz, o que Manuel faz, o que eu faço, trabalhar. Então, se você vive dependendo do seu pastor presidente, acabou. Você perdeu sua dignidade, você perdeu tudo, porque você vive do suor alheio, você vive do suor dos outros. Então, você não tem a dignidade de chegar e dizer o que eu digo, Josué. Não, ninguém tem. Muitas vezes chegam para mim e dizem, você é a nossa voz, o Josué nos representa, mas tem medo. Tem pastores lá dentro que me procuram e dizem, Miguel, tudo isso que você está dizendo é verdade e tem muito mais, só que eu não posso dizer, porque eu ainda vivo dele, sobrevivo dele. Entenda, esses homens têm medo de enfrentar a realidade, de trabalhar, porque eu até entendo, já passou a idade, se for para o mercado de trabalho não vai ter, vão passar fome, meu irmão. Agora, muitos deles, sabidamente, constroem imóveis e sobrevivem desses imóveis
já visando o futuro. Você está entendendo? Então, a verdade é essa. São homens que vivem submisso a outro homem, simplesmente pelo dinheiro. Se você vê a folha de pagamento, é coisa absurda. Então, é aquilo. É surreal. Você está sobrevivendo do suor. E aí você vai contrapor esse presidente? Nunca.